Bem-vindos a Bolzano, a cidade italiana mais austríaca nos Alpes italianos. E a gente veio aproveitar o mercadinho de Natal. Nós nos mudamos recentemente para essa região. Então a gente vai contar um pouco da história, mostrar o mercadinho, comida alpina, uma Itália diferente, uma Itália que fala alemão. Então a gente agora começa com essa arquitetura totalmente diversa por aqui. Então já segue nosso canal. Fiquem no vídeo até o final, porque tem comida, tem café e muita comida da região também. Comida, café, é como a gente acaba explorando aqui a cultura local. Até daqui a pouco. Nossa primeira parada saindo da estação vai ser tomar um café na Loacker, que é uma bolacha muito famosa, de alta qualidade. Se você estiver passeando aqui na Itália, vale a pena comprar no mercado. E a gente ama. E tem um café exclusivo da marca porque ela foi fundada aqui, a fábrica. Então a gente está indo para lá e fica pertinho da estação. Todas as informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Qual biscoitinho você quer levar a vida que você não acha no mercado? Branco. Tudo na vida desse homem, gente, o chocolate branco. Eu achei esse aqui muito bom. R$3,95. Avelã. Crema de nocciole. Aproveitem a loja para comprar umas coisas diferentes daqui. Inclusive, se você vier no período de festas, muitos presentes legais para levar para o Brasil, por exemplo, ó. A lata com o melhor da Loacker, né? Essa caixinha é bonitinha, com a temática alpina. Tem umas lembrancinhas menores também. Uns bombons mais artesanais. E aí sabor, um monte de sabor diferenciado que no mercado geralmente a gente não encontra. O que tem para fazer aqui em Bolzano? Nós viemos no período do inverno, hoje é o primeiro dia. Tá tendo mercadinho de Natal. Não é o período de fazer trilha, mas a gente vai explorar a cidade, essa cultura alpina, tirolesa. Vai comer um bom schnitzel, que eu tô morrendo de vontade. Então aproveitem, é um dia para passear aqui pela cidade, a menos que você vai explorar a região ali dos Alpes. Mas tem muita comida boa, uma arquitetura diferente. Então parece que a gente mudou de país, mas na verdade ainda é Itália. E uma parte austríaca que resiste. Eu vou contar brevemente por que aqui fala alemão, tem essa influência austríaca. A gente já fez um vídeo completo contando essa história lá em Rovereto, que foi um eixo ali de conflito durante a Primeira Guerra, mas basicamente toda a região do Trentino Alto Adige, que hoje pertence à Itália, era a parte sul do Tirol austríaco. E durante a Primeira Guerra, os aliados chegaram para a Itália e foi mais ou menos assim: olha, Itália, se vocês nos ajudarem e se nós vencermos a guerra contra o Império Austro-Húngaro, a gente vai dar esse pedaço para vocês. E aí Mussolini, depois, né, Mussolini, para acelerar esse processo de agregação, né, dessa região, ele obrigou o uso da língua italiana e também mudou o nome de várias cidades e vários lugares. Hoje é uma região autônoma, obrigatoriamente todas as comunicações públicas é em alemão e em italiano. Aqui você vê muito mais arquitetura, obviamente, germânica. Fala-se muito alemão, a gastronomia é muito influenciada, então é essa colisão aí entre os dois países e é muito forte aqui em Bolzano principalmente. Nós acabamos de sair de um restaurante bem tradicional, mas estava muito cheio, muito barulhento. Eu não consegui gravar, capturar o áudio mesmo com o microfone. Então a gente vai deixar as imagens aqui. A gente aproveitou para degustar a gastronomia alpina, que basicamente tem influência germânica. Então a gente comeu um schnitzel maravilhoso, que é a cotoleta, né? Que é o corte lá do vitelo, né? Sim. Empanado, uma boa cerveja. Uma boa cerveja, eu tomei uma boa Weiss da Edinger. De cerveja, já tá Muito bem alemão. tranquilo. E a gente optou por primeiro conhecer a cidade e à noite o mercadinho de Natal, que vai ficar iluminado, vai ficar mais bonito. E a gente faz a segunda rodada gastronômica. O que você falou que você tá com vontade de comer no mercadinho de Natal? O Glühwein e o cachorro quente. Com a Wurst, Cavrusto, né? Exato. Que é o vinho quente, né? Inclusive foram os alemães, os europeus, né, que levaram essa tradição para nós.
e a salsicha alemã também. Então, assim, uma super dica que a gente dá é aproveitem essa mistura cultural. Então, comam a torta Sacher, que é austríaca, né, e tem muito aqui. Tomem cafezinho, comam schnitzel, a salsicha alemã, bebam cerveja e provem os vinhos da região, principalmente. Então, agora, acho que eu preciso tomar um café. Provem os cafezinhos, provem os doces, tem uma cara muito boa. Vamos ver agora, a gente vai provar um agora. Eu acho que depois desse almoço gigantesco eu preciso tomar um cafezinho e se tiver um docinho a gente vai arriscar um também. Se você estiver aqui em Bolzano, fora do período do mercado de Natal, aqui tem uma feira muito famosa que fica perto aqui das áreas dos pórticos, que você pode comprar produto fresco, local. E Bolzano é indicação geográfica e protegida do SPEC. O que é o SPEC? Eu brinco que ele é o primo do prosciutto, que ele é um presunto também curado aqui nas montanhas, um pouco mais defumado e salgado. Vale a pena levar o SPEC aqui da região. E logo que a gente chega aqui na estação de trem, a gente já consegue olhar para o que muitos chamam de Dolomitas. Mas eu queria desmistificar um pouco uma coisa em relação a isso. Dolomitas é uma cordilheira de montanhas, igual os Apeninos. Então não é um lugar apenas específico. E as Dolomitas é um parque nacional, ela é uma reserva, uma área de preservação ambiental. E ela não fica só aqui. Essa cordilheira, ela pega 3 regiões da Itália. O Trentino Alto Adige, e Bolzano é a porta de entrada para essa região. Friuli Venezia Giulia e o Vêneto também. Então, por exemplo, o Cortina d'Ampezzo, que é muito famoso, onde vai ter as Olimpíadas, fica nessa intersecção, basicamente, dessas regiões. Então, muitas pessoas falam assim, você vai morar nas Dolomitas? Não, eu não vou morar nas Dolomitas. Dolomitas é uma região muito ampla, pode ser que uma das cidades pertençam a esse complexo. Então, só para a gente entender esse conceito. E logo que a gente sai da estação, já tem essa vista linda aqui para os Alpes. E Bolzano também é conhecida como porta de entrada das Dolomitas. Assim que nós saímos da estação, que está aqui atrás, o mercadinho já fica aqui na praça principal. O mercadinho de Natal vai estar em todo o centro histórico, ele é gigantesco. Ele é conhecido como um dos melhores da Itália e também da Europa, acho que já ganhou esse título. Nós estamos relativamente próximos a Merano, que é muito famoso, a Innsbruck, na Áustria, que tem outro mercadinho também bem famoso, é uma cidade belíssima, dá para chegar de trem também. E tem um shopping grande aqui, pertinho da estação, que inclusive o Magdia vai aproveitar para usar o banheiro. Então, para quem tem criança, trocadores, banheiro e acessibilidade, é tranquila a região, a cidade é plana, tá? Pessoal, shopping de Bolzano, shopping clássico, para fazer compra, algumas marcas italianas, algumas marcas internacionais, bem padrão mesmo. Então, para alguma emergência, alguma conveniência, fica bem em frente aqui à estação. Então, várias lojas que a gente conhece. Essa Media World, onde a gente costuma comprar nossos equipamentos eletrônicos aqui na Itália. A Catedral de Bolzano, ela é muito antiga, ela é do século IV, eles chamam do período paleocristão, bem do início, ela era bem rústica, teve essa influência germânica primeiro na construção, e depois ela foi sendo destruída, ela foi evoluindo, foi sendo revitalizada até assumir esse estilo gótico que ela tem hoje. E é uma mistura um pouco de arquitetura germânica e italiana, tentando preservar as tradições aí dessa colisão cultural entre as duas nações.
Nós vamos começar os trabalhos do mercadinho com o Glühwein, que é o vinho quente tirolês. Grazie mille, é muito gentile. Grazie. Viva il Brasile! Grazie. O Magdiel tá provando os destilados da região. Mi piace bevanda que é più forte. E essa uva faz um dos vinhos mais tradicionais da região e é que é um destilado, que eles chamam da grappa. E a mesma coisa com a Traminer, que também é uma uva DOC aqui, faz um vinho DOC da região. Aproveitando aqui a barraquinha onde o Magdiel comprou um uísque e eu peguei um licor. Bolzano, aqui é a região do Alto Adige, é denominação de origem controlada de dois vinhos, né, duas uvas principais, que uma é a Lagran e a outra é o Traminer. Então, se você estiver por aqui e quiser um vinho tradicional da região, em qualquer mercado, qualquer adega, você pode optar por esses dois varietais. Eu vou colocar o nome porque Traminer, né, como a moça falou, é a abreviação de um nome alemão imenso, que eu sou incapaz de pronunciar. Então vou deixar todas as informações aqui na descrição. E Bolzano é a capital dos vinhos do norte aqui da Itália. O doce bem basiquinho, não lembro o nome, mas é muito parecido com o bolinho de chuva nosso. Custou 10 euros, é um prato gigantesco. Você vai encarar antes do salgado, é isso? Agora mangiamo. É isso aí, vamos provar. Fritura e açúcar, gente, não tem chance de dar errado. Quase encerrando os trabalhos, qual que vai ser seu último lanchinho hoje? Justo. Com pão. Que é praticamente um hot dog, um cachorro quente. Vamos provar. Com salsicha alemã. Provar a gastronomia local e o último trecho da trilha. Finalmente encontramos o cachorro quente de salsicha alemã e não contente, a Coca-Cola aqui também é alpina. Depois a gente conta se é boa. Nós nos despedimos de Bolzano e do mercadinho. A gente tá voltando de trem agora. Se você estiver em Roma, tem um trem veloz que vem até Bolzano. Demora umas 4h30, mas a ideia é passar o final de semana. De Verona até Bolzano é mais ou menos 1h15, 1h30. Tem um trem basicamente de hora em hora, então vale a pena passar aqui o dia e voltar. A gente está retornando para a parte do início ali do Trentino, onde a gente mora, e foi ótimo, né? Valeu muito a pena passar o dia aqui. Venham, façam esse passeio, foi bem legal. E se for no período de mercadinho de Natal, aproveitem. Nossa, acho que é o melhor mercadinho de Natal que a gente participou. Foi maravilhoso, matou à vontade, comeu tudo que tinha direito. E com certeza nós iremos voltar para a região no período de alta temporada para fazer trilha. Muito bom. E é isso. Curte, segue, compartilha e até o próximo vídeo. Até o próximo.